a região mais populosa que existe na Terra. Só a Índia já tem aí quase 1.400.000.000 pessoas. A China, que está dentro dessa geografia, também 1.300.000.000, está no mesmo patamar. Então, a maior parte da população, 2/3, está concentrada dentro de uma geografia de perseguição. Então, a perseguição está aumentando. Esse dado, 360 milhões de cristãos enfrentam perseguição, é 365, na verdade, milhões de pessoas, né? Enfrentam perseguição e são discriminados, presos, torturados e mortos. Nós podemos ver aqui a Aline e a Larissa descrevendo esses dois países, né? A gente tem colocado muito a questão do morticínio, mas também existe uma questão de perseguição através de tortura psicológica, né? Estupros de vulneráveis, de crianças, de mulheres. Então, sendo cristão, vivem essa realidade. E isso é muito triste. Então, a narrativa de Atos dos Apóstolos, a partir do martírio de Estevão, mostra que a perseguição aos cristãos é uma realidade. Amém? E segundo, a perseguição cristã na atualidade. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Nós acho que a nossa igreja é uma das igrejas que mais tem sido bombardeada dessas informações, né? Através de todos os domingos daquilo que nós temos do trabalho, que graças a Deus nós temos trazendo esse vídeo, essas informações, essas notícias. Isso nos faz ter esse entendimento e essa conscientização. Então, exílio, prisão, tortura, mutilação e morte fazem parte da vida de muitos cristãos e missionários. Nós vimos aquele vídeo de Moçambique, né? Uma família de missionários que nem era nativo daquela região, acabaram sendo também mortos através da perseguição. Então, os próprios missionários também acabam sofrendo esse tipo de realidade. A Coreia do Norte, né, a nação mais fechada ao Evangelho. Na lista da perseguição mundial, ela é primeiro lugar já há anos. Anos após anos, a Coreia do Norte ela continua sendo o primeiro lugar de perseguição aos cristãos. O missionário da Portas Abertas relatou que lá na Coreia, uma boa parte da missão dos agentes do Estado é descobrir aonde existem cristãos camuflados e escondidos. E o que aconteceu? Eles lançaram uma gincana na escola e disseram para as crianças: olha, nossa gincana vai ganhar quem descobrir em casa onde está escondido, onde está o livro da capa preta. A Bíblia, ele está ligado com o livro da capa preta. Só que a professora disse assim para as crianças, para os alunos: vocês não podem dizer nada aos pais de vocês, tá? Vocês vão procurar esse livro da capa preta, mas vocês não podem dizer nada ao pai e à mãe de vocês. E aí, uma criança inocentemente, né, chegou em casa, revirou de ponta cabeça os livros da casa e conseguiu achar o livro da capa preta. Ele levou para a professora. E aí a professora denunciou os agentes do Estado e na mesma hora os agentes foram bater lá na casa da criança
e levado seus pais como reféns, né, para os campos de concentração, e a partir daquele momento a sua filha, aquela criança, nunca mais viu seus pais, nunca mais soube notícia dos seus pais. E é assim que existe muitas perseguições, como acontece a perseguição na Coreia do Norte. O missionário disse também que uma das orações da igreja perseguida lá é a seguinte: eles oram para que Deus possa derrubar esse regime, para que eles possam livremente pregar o Evangelho para todas as pessoas. Coreanos fazem barreiras de oração na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, e ali eles clamam incessantemente esta oração: Senhor, derruba esse regime, porque nós queremos pregar o teu Evangelho a todas as pessoas. Que a gente também, quando orar, possa estar integrando esse mesmo propósito, porque é desse mesmo jeito que eles oram. Então, 3 milhões de mortos pela fome, perseguição extrema. Em muitos lugares, ser cristão é perigoso. Numa Coreia do Norte, a nação mais fechada ao Evangelho. E como ajudar a igreja perseguida? Uma é que nós já temos nos empenhado e comprometido todos os domingos, orando. A oração do justo, diz a palavra, ela pode muito nos seus efeitos. Orar é importante, é necessário e é uma prática que não pode cessar. Mas também existem outras formas de nós ajudar. Em primeiro lugar, precisamos tomar consciência do terror religioso da perseguição cristã. E isso nós temos aprendido todos os domingos. E outra forma é também fortalecer o trabalho de entidades que já fazem esse tipo de acompanhamento e esse tipo de suporte. Tem a Senando, Missão Portas Abertas, Voz dos Mártires. Creio que eu não conheço as outras duas, mas creio que são entidades que estão como parceiras ajudando os nossos irmãos nessa questão da perseguição. Como nós falamos, o ID é interceder, doar e encorajar. Como é que eu encorajo? Quando tem aqueles grupos e a entidade ali dá um suporte para poder amenizar as questões dos traumas psicológicos que existem. E muitas pessoas que têm familiares que são levados à morte, que passam por situações de abuso, isso tudo causa trauma, e a Portas Abertas tem um trabalho que dá esse suporte para revigorar, para ajudar a passar por esse trauma. Então, assim podemos encorajar. No caso dessas entidades lá, também podemos ajudar doando. Ore pela igreja perseguida, que nós temos feito. Devemos orar para os cristãos missionários perseguidos, orar também para que os perseguidores se arrependam e se convertam, porque nós que temos o entendimento dessa realidade espiritual, nós sabemos que aqueles que se levantam contra os nossos irmãos, existe uma questão espiritual também, do mal querer prevalecer contra os filhos de Deus. E essa é uma realidade vigente e é algo que é
um objetivo dessas pessoas. Então, quando a gente ora, a gente quebra essas fortalezas, a gente destrói essas intenções ocultas que nós sabemos que para nós não é oculto, mas é de intenção. Como a gente pode ajudar? Se envolvam com a causa da igreja perseguida, né? Se envolvam com a causa da igreja perseguida. A orar pelos cristãos perseguidos, nos envolvemos. Testemunhos de cristãos perseguidos podem nos desafiar. E já indo para o final, podemos ajudar a igreja perseguida, conhecendo a situação, orando pela igreja e se envolvendo com a sua causa. O pastor tem dito, tem lançado esse desafio para nós aqui da igreja, né? E a gente precisa abraçar isso, no sentido de irmos para um segundo nível, um segundo patamar dentro desse envolvimento com a perseguição de Jesus. E essa forma é através da doação. Quem sabe qualquer um de nós aqui também não pode ser uma dessas pessoas que Deus vai plantar esse chamado para se envolver através de ir até esses irmãos também e ser esse braço de Deus, esse braço de fortaleza e de apoio, né? Será que Deus não pode desafiar, trazer essa realidade para cada um de nós? Não sei. Quem sabe? Então a conclusão é isso: oremos pelos nossos irmãos perseguidos. Oremos pelos nossos irmãos perseguidos. E dentro daquilo que nós possamos avançar, né, também nós possamos nos empenhar nisso. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida, o nosso coração e esse firme propósito, para que a gente possa estar cada vez mais comprometido com essa realidade e possamos fazer a nossa pequena parte que seja, mas que é de grande valia, de grande importância. Amém? Convido o pastor para que ele possa vir aqui fazer esse fechamento, orar, dar os avisos. Agradeço aos irmãos por esse dia, por esse domingo da DIP, e que a gente possa estar cada vez mais juntos, trazendo essa conscientização, né? Seria bom se pudéssemos também influenciar mais e mais pessoas, mais e mais igrejas. Nós possamos, dentro da nossa pouca influência, nós possamos também fazer isso. Glória a Deus, graças a Deus, graças e paz, queridos. Maravilha, né? Estou muito feliz nessa noite por tudo que aconteceu aqui hoje. Cumprimos a nossa missão em parte, né? Porque a nossa missão ela não acaba só quando Jesus voltar. Vamos para uma segunda etapa, né? Da nossa missão, e só a eternidade vai nos revelar. Mas esse momento Deus já tem nos revelado através da sua palavra qual a sua vontade, quais as suas intenções em relação às nossas vidas. E nós também precisamos ser intencionais no nosso viver cristão, na verdade. Precisamos cada dia mais compreender com mais clareza o propósito da nossa vida como cristãos. Devemos viver por isso, investir nosso tempo, os nossos recursos, os nossos esforços para viver o propósito de Deus. Nós temos falado muito nisso aqui, batemos muito nessa tecla. Nós temos que viver o propósito. Você pode ser o melhor profissional na sua área, mas isso também tem um propósito. E esse é o propósito de Deus. Aonde Deus nos coloca, Ele nos coloca de uma forma estratégica. Deus ele quer os seus filhos em todos os ambientes, em todos os lugares, como uma candeia acesa no universo da fé. Jesus falou, né, que nós somos a luz do mundo. Jesus disse que não se acende uma luz para botar debaixo de uma mesa, debaixo de uma vasilha, porque não teria sentido.
Mas Jesus disse que se coloca no velador, dentro da casa, no velador. E o velador era aquele lugar onde os judeus eles colocavam as suas lamparinas, era um lugar bem estratégico que iluminava o máximo possível os ambientes, né? Então, Jesus estava querendo dizer para nós que nós somos assim, somos colocados por Ele em lugares estratégicos, nesta grande casa chamada mundo, né? Para que nós possamos brilhar, né? E nós vamos brilhar o brilho de Jesus, né? Porque Ele brilhou na nossa vida, nós não temos luz própria, é a luz de Deus que brilhou em nós e nós somos agora como luzeiros de Deus no mundo, né? Aonde o cristão ele está, ele precisa gerar luz no ambiente, né? Para que as pessoas elas possam ver, possam enxergar, né? E nós vivemos nesse mundo tão tenebroso, onde as pessoas não conseguem enxergar as coisas, não é verdade? As pessoas não conseguem enxergar a realidade espiritual, as pessoas só conseguem enxergar a realidade física, e as pessoas elas vivem apenas por esta realidade física, mas todos nós sabemos que por trás de uma realidade física existe de fato uma realidade espiritual, né? Que influencia o mundo físico, e todas as problemáticas que nós vivemos e enfrentamos no mundo são causadas por esta realidade espiritual, que está oculta aos olhos dos homens, e que as pessoas só vão conseguir enxergar isso quando Jesus vem ser essa luz dentro de nós, iluminando as nossas vidas, né, nos tirando da escuridão, das trevas para a sua luz, e aí então diante da luz tudo é perceptível, diante da luz tudo é possível ver, né? Nós passamos então a enxergar o mundo de forma diferente. O crente ele tem que enxergar o mundo com as lentes da palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós temos que enxergar com as lentes da palavra de Deus. Então eu quero agradecer a todos que se empenharam, né, nesta programação de hoje, quando nós nos unimos a milhares de cristãos, né, no Brasil, na América Latina, em várias partes do mundo. Hoje, naquele momento que nós estávamos aqui, na intercessão, eu estava me vendo, orando com milhares de pessoas. E eu senti naquele momento uma unção muito forte, um poder muito forte, que nos inspirou, né? Eu senti em cada irmão hoje aqui nesse culto, uma inspiração do Espírito Santo para orar com muita autoridade, com muito poder. Eu estou certo de uma coisa, que o mundo espiritual foi abalado hoje. As nossas orações, elas caíram como uma bomba no mundo espiritual, né? E a Bíblia diz que a oração do justo pode muito nos seus efeitos. Veja que não é a oração de qualquer um que é eficaz e pode muito nos seus efeitos. É a oração do justo. Aquele que vive o padrão da justiça de Deus. Aquele que se move na terra pela justiça de Deus, pelos princípios, pelos valores da palavra de Deus, porque quem se move pelos princípios e pelos valores da palavra de Deus tem uma visão diferenciada, enxerga as coisas de forma diferente, tem uma percepção, discernimento diferente das coisas, entende as coisas pela ótica de Deus. Então essa pessoa que vê o mundo com os olhos de Deus, quando ela vai orar, ela tem uma oração poderosa, ela tem uma oração que é direcionada por Deus pelo mundo espiritual, e quando essa oração ela atravessa essa atmosfera física e entra no mundo espiritual, essa oração traz um efeito poderoso, e é por isso que a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Você está entendendo o que eu estou falando? A tua oração pode muito dos teus efeitos, porque ela não alcança só o mundo físico. As pessoas, quando elas pensam em oração, elas pensam muito em coisas materiais, em adquirir coisas através da oração, né? Pensando em si mesmo. Mas quando nós enxergamos pela ótica da palavra, temos discernimento espiritual, nós entendemos que a oração
está no coração de Deus, de nós orarmos aquilo que é a prioridade de Deus, é o meio de nós unirmos a Deus e trabalharmos em benefício dos seus propósitos, daquilo que Ele quer realizar, daquilo que Ele está realizando na terra. Desde quando? Desde a queda do homem. Desde que Adão pecou e Eva pecaram, desde que aquele casal pecou e o processo de destruição da criação de Deus começou ali no Éden, desde aquele momento, Deus começou a trabalhar para restaurar a sua criação. E todo crente hoje que alcançou em Cristo a sua salvação, quando ora a Deus, ele está trabalhando com Deus para o propósito da redenção, da criação de Deus. Este é um dos propósitos mais elevados da nossa vida de oração, é nos unir ao propósito de Deus, de resgatar a sua criação. E por isso nós estamos empenhados aqui nesta igreja, eu sempre falo nisso, a nossa prioridade é nós nos unirmos a Deus naquilo que Ele está fazendo, naquilo que Ele está trabalhando. Né? Em primeiro lugar, nós precisamos ampliar o nosso horizonte espiritual, a nossa vida de oração precisa ser ampliada, nós precisamos realmente crescer nesse relacionamento com Deus. Por isso nós tomamos a iniciativa de iniciarmos este ano com esta série, né? Estamos aí estudando nesse trimestre esse tema Igreja Intercessora e temos aprendido muito sobre isso. Então Deus está nos dando a possibilidade de crescer. Não há como você crescer em nada se a palavra de Deus não for a base, é verdade? Mas a oração unida à palavra de Deus vai fazer com que haja funcionalidade em todo o conhecimento adquirido. Temos aprendido muito, mas é através da oração, diante do que Deus tem nos revelado através da palavra, é que nós vamos agora, através da oração, entrar em ação. A própria palavra oração, ela já parece que traz nela esse sentido, né? Oração. Existe ação na oração. Não é só uma questão de você orar e ficar esperando que Deus faça, né? Orar não é tornar Deus nosso servo. Né? Algumas pessoas pensam assim, eu vou orar para Deus trabalhar em meu favor. Né? Tem alguns até que dizem assim, olha, não precisa você orar, eu vou orar por você, eu vou subir no monte com você só tem que vir aqui para receber a bênção. Esta oração, ela não é um tipo de oração que Deus quer que nós dediquemos tanto tempo sobre isso. Deus conhece as nossas necessidades, precisamos orar e colocar diante de Deus, mas nós precisamos nos unir em oração com Jesus, por aquilo que é prioridade para Deus, porque o que é prioridade para Deus, Ele compartilha isso conosco. A salvação do homem é uma ação soberana de Deus compartilhada com os homens. E isso, queridos, é um privilégio para nós. Você já parou para pensar que Deus provê a salvação, mas Ele nos chama para, juntos com Ele, compartilharmos esta boa nova de salvação, esta notícia boa de que há salvação, há redenção para a criação de Deus em Cristo Jesus. Ele nos chama para compartilharmos estas verdades com as pessoas. Isso é tremendo, né? E por que Ele nos chama? Porque não há ninguém melhor do que nós para falarmos sobre os efeitos, os resultados, os benefícios da obra redentora de Cristo, porque nós somos as pessoas que gozamos desses benefícios. Se você está hoje aqui com a sua família glorificando a Deus, se você está aqui hoje com seus filhos servindo a Deus, se você hoje tem algo para ensinar para a sua família, que permite que a sua família viva em harmonia, né? Viva uma vida de devoção a Deus, uma vida honrada, uma vida com propósito, né? É porque Jesus deu este sentido para a tua vida. As pessoas que ainda não tiveram encontro com Jesus, elas vivem buscando um propósito para a sua vida, elas muitas das vezes até criam para si mesmo suas próprias
pessoas, elas ainda não conseguiram entender o sentido de suas vidas. Porque todo ser humano, por mais que ele procure viver uma vida querendo fazer o que é certo, independente de Deus, procurando a sua felicidade em si mesmo, sem acreditar em Deus, na Bíblia Sagrada, mesmo assim, esse ser humano, um dia ele vai estar diante da morte, e ali para ele irá ter acabado toda a sua alegria, toda a sua felicidade, e para ele restará apenas uma certeza de que ele não vai mais existir. Mas quando nós servimos a Jesus, a morte não nos causa tristeza. A morte para nós não é um momento de grande angústia e aflição por pensarmos que não haverá mais vida, iremos deixar de viver, não. Mesmo que ela nos cause uma tristeza por nos separarmos momentaneamente dos nossos entes queridos, a nossa fé em Jesus, a obra que Jesus realizou na cruz, já deu a nós uma convicção que nós carregamos conosco, de que a morte é um passaporte para a eternidade, e um dia seremos reunidos novamente na presença do Senhor e viveremos felizes para sempre. A morte não é o fim da nossa existência, né? E tudo isso é algo proporcionado pelo Evangelho, por aquilo que Jesus conquistou. Jesus conquistou na cruz do Calvário uma eternidade feliz para nós, porque na verdade Deus criou o homem para a eternidade, mas há duas eternidades que aguardam a humanidade: uma eternidade com Deus e uma eternidade sem Deus, uma eternidade de prazer, de gozo, de paz, de alegria permanente, e uma eternidade de dor, de sofrimento, de ausência de Deus, de decepção, de angústia, de arrependimento, de remorso, de não ter acreditado em Deus para sempre. Então nós somos privilegiados, e Deus não quer que você guarde isso só para você. A Bíblia diz que esse tesouro foi colocado em vaso de barro, que somos nós, né? Mas nós precisamos compartilhar isso com outras pessoas, porque a Bíblia nos instrui dizendo: de graça recebestes, de graça dá. Amém? Então que Deus lhes abençoe. Vamos seguir orando, meu irmão. Nunca deixe de orar. Eu tenho um compromisso de orar pela igreja perseguida. Desde que eu comecei a estudar sobre esse assunto há alguns anos, né? Eu comecei a orar pelos irmãos perseguidos, porque são os nossos irmãos, são pessoas que sofrem por amor a Cristo, e nós não podemos ficar indiferentes a esses irmãos. Temos que nos unir aos seus sofrimentos em oração e orar por eles todos os dias. E eu quero pedir aos irmãos que façam isso sempre, e que conversem com outras pessoas sobre isso. Falem sobre essa realidade com seus amigos, com outros irmãos, né, com outras lideranças. Incentivem lideranças de outras igrejas a estarem buscando conhecimento sobre esse assunto. Ofereça o nosso material, o nosso site da igreja. Nós temos material para poder agregar, né, criar uma rede de intercessão, nos unindo força com o que eu tenho feito com outros pastores, com outros cristãos, para que nós possamos aumentar essa rede de intercessão, porque é responsabilidade nossa, irmão. Você tem que convidar outro irmão que você conhece a ingressar com você nessa grande rede de oração, de intercessão pelos cristãos perseguidos. Amém? E também cumprir a sua missão aonde Deus tem te colocado. Eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo Brasil, fervorosamente, né? Porque Deus está movendo esta nação, Deus está trabalhando, né? Quem está realmente orando e que está realmente olhando as coisas pelos olhos de Deus, está percebendo que no silêncio há um avivamento sendo gerado nesta nação. Há um avivamento que está em andamento nesta nação. Muitas pessoas não percebem, mas eu tenho percebido, eu sei que você também tem percebido. Há um avivamento sendo construído, um reavivamento espiritual sendo construído nesta nação. É como se Deus estivesse espalhando gravetos nesta nação, incendiários
pelo Espírito Santo, Deus está gerando uma cultura de oração no coração de muitos cristãos. Há torres de oração sendo levantadas nessa nação, em outras nações. Há um grande clamor por um avivamento nesses últimos dias, e esta é uma oração que atende às expectativas de Deus. Esta é uma oração que Deus quer responder. Deus tem interesse em responder a oração de quem ora por avivamento espiritual. Mas nós precisamos orar de forma correta. Como é que nós podemos orar por avivamento espiritual para a nossa nação? Nós podemos tomar como exemplo lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, orar, se converter dos seus maus caminhos, então o Senhor promete ouvir dos céus esta oração. E o Senhor promete então sarar a terra, restaurar a terra que foi afetada por maldição. Então, se o meu povo, quem é o povo de Deus aqui? Quem é o povo de Deus? Então é você que Deus está falando. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, clamar ao Senhor, se humilhar. Isso fala de uma identificação com os pecados do povo. Talvez você olhe para você e pastor, eu não preciso me humilhar porque eu estou bem com Deus, eu não preciso me arrepender de pecados tão graves porque eu não ando fazendo coisas erradas. Mas você tem que entender o seguinte, que você faz parte de uma nação, você não é só você, é sua família. Nós temos que ter uma percepção do todo, nós pertencemos a uma nação, e nós temos que sentir as dores do nosso povo, as misérias do nosso povo. Jesus, quando morreu na cruz, ele estava morrendo só pelos seus discípulos, ele estava morrendo só por uma causa ali de um pequeno grupo. Jesus estava morrendo pelos pecados de toda a humanidade, porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Ele deu o seu Filho. Então nós precisamos também amar o mundo de tal maneira e nos doar diante de Deus, né? Nos gastar diante de Deus. O maior desgaste Jesus sofreu, o maior preço foi Jesus que pagou. E o preço que a igreja precisa pagar hoje é o preço de carregarmos o fardo de encargo da oração, da intercessão em favor da humanidade. Nós precisamos chorar diante de Deus pela salvação dos homens, dos perdidos, do nosso povo, da nação. Nós estávamos vivendo uma grande expectativa aqui no Brasil de que um presidente iria ser eleito e ele iria trazer prosperidade para essa nação, porque se apresentava ser um homem honesto. Sim, ele pode ter muitas qualidades, mas a solução para o Brasil não está em homens. A solução para o Brasil está no poder do sangue de Jesus, que purifica os homens dos seus pecados. Aleluia. Uma nação pode ter a melhor ética, os melhores valores morais, igualdade social, mas se Jesus não for o Senhor da nação, nada disso tem sentido. Porque a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é Ele que tem que ser o Deus da nação. E o Brasil, ele é um país privilegiado, porque ele tem na sua quase totalidade de brasileiros que se denominam cristãos, porém são cristãos relapsos, são cristãos que não conhecem a realidade espiritual em que estão inseridos, são cristãos que não entendem o que é cristianismo, são cristãos que não leem a Bíblia, são cristãos que não valorizam a obra redentora de Cristo, são cristãos que não sabem o que é a necessidade da salvação do homem, são cristãos que valorizam mais a religião do que Deus, do que a palavra de Deus. Esta é a realidade do nosso Brasil. Essa realidade precisa mudar, e ela só vai mudar através do poder da oração e da pregação do Evangelho. Essas duas coisas precisam andar juntas: oração e palavra, oração e pregação.
mover com Ele. Sabe o que acontece quando a igreja está orando? Ela está conectada, ela está se movendo com Deus. Para onde Deus se move? A igreja se move com Deus, porque ela está ligada com Ele pela intercessão. A oração nos une a Deus e nos permite caminhar com Ele, se mover dentro do propósito dEle. Amém? Quem quer se mover com Deus nesses dias? Vamos ficar em pé em nome de Jesus e vamos fazer a última oração deste culto, encerrando nesta noite este culto. Que Deus abençoe a todos. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus e continue a sua oração em casa, intercessão em casa, pela sua casa, pela sua família, pela sua comunidade, pela sua nação, pelos cristãos perseguidos. Vamos seguir firmes nos propósitos fixos de oração da igreja. Quero chamar aqui o nosso missionário, nosso obreiro Ricardo, para fazer aqui a oração de encerramento do culto nesta noite. Glória a Deus. Amanhã teremos culto de oração, tá? Não faltem ao culto, estaremos todos aqui para dar continuidade a este assunto que estamos tratando neste trimestre. Aleluia. Aleluia. Querido Deus, graças te damos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor mostrou para nós aqui nesse momento, Pai. Tudo que o Senhor falou em nossos corações, que possamos entender e compreender a necessidade de estarmos cada vez mais te buscando, Pai, te buscando de todo o nosso coração, Pai. Glória a Deus. Possamos sim, Pai, te entregar o nosso melhor, Pai. Mesmo assim não é o suficiente por tudo que o Senhor fez por nós, sem merecer, Pai. Pai, que possamos estar aqui alinhados, juntos em uma só oração, Senhor, pelos nossos irmãos que estão ali sendo perseguidos, Pai. Pai, que o Senhor possa ter ouvido a nossa oração nesse dia, Pai, aonde vários e vários irmãos juntos oraram, Senhor, e que possamos, através desse momento, Senhor, arrebentar as portas do inferno, e aonde há um trave para que a tua palavra possa entrar, Senhor, hoje, em nome do teu Filho, Senhor Jesus Cristo, possa ter caído por terra, Pai. É verdade. E a tua palavra possa ter avançado cada vez mais. Nesses países. Oh Deus, cremos nisso, cremos na tua palavra, Pai. A tua palavra ela nunca vai voltar vazia, Pai. Temos a certeza, Pai, temos a convicção, Senhor. Aleluia. Pai, que o Senhor ouviu a nossa prece, que o Senhor nos ouviu, Pai, que o Senhor irá nos dar a resposta, Pai. Pai, cremos sim, Pai, cremos que a igreja brasileira será renovada, Pai. Amém, a igreja Jesus. brasileira será Glória a reconstruída, Deus. Senhor. Nós cremos, Pai, Pai. que sairá daqui, Pai, O Senhor está a se chama movendo, Senhor, para incendiar novamente trazer um grande avivamento mundo, para Pai. esta nação. Cremos sim, Restaurar a vida da cremos tua igreja. que não é Nesta tempo, nação. mas é tempo de oração, e oração com sentido, Pai, e oração direcionada, Pai. Isso sim que temos que buscar, Pai. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, pela semana abençoada que o Senhor nos deu, Pai. Sim, Pai, meu Deus. se há alguém que entrou neste lugar, Pai, com alguma enfermidade, em nome do teu Oh, Filho amado, Deus. Senhor Jesus, cremos que esta Restaura, pessoa Pai, agora a foi saúde restaurada, dos Pai. teus filhos agora. Pai, que essa oração que Oh, fizemos, Pai, Deus, também em nome de alcançou todos que estavam aqui e aqueles que não estavam, Senhor. Cremos que o Senhor pode fazer qualquer coisa através da tua vontade, Pai. Pai, nos dê uma semana abençoada, Pai, que possamos estar sempre unidos, Pai, através da unidade, que possamos estar te buscando todos os dias, Pai. Pai, que no próximo domingo possamos estar aqui testemunhando o que o Senhor preparou para cada um de nós. É verdade. Pai, nos livramento, Pai, nos leva também na tua santa paz, Leva cada um livrando de todo mal, que possamos ter uma noite guarda cada um nesta abençoada, Pai, semana, na na tua saída, na presença. chegada. É o que te Guarda pedimos e e te agradecemos em nome do Senhor Jesus.